Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez no Lançando a Semente, canal este que foi criado com a intenção de anunciar as boas novas do Evangelho, cumprir a grande comissão do Senhor Jesus, anunciar o Evangelho a toda criatura. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vamos pegar as nossas Bíblias, vamos ter um momento de reflexão, um momento onde vamos nos alimentar da palavra de Deus, que é viva e eficaz, poderosa para salvar as nossas almas. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Graças a Deus. Esse Sermão do Monte, o Senhor Jesus vem nos ensinar, recomendações e mandamentos éticos, mandamentos sociais e mandamentos espirituais. O início desse Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O evangelista Mateus, ao escrever seu livro, o Evangelho de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, fez questão de direcionar esse evangelho, foi direcionado aos judeus, principalmente aos judeus, pois nesse evangelho é usado o termo, por exemplo, reino dos céus, um termo usado pelos judeus, muito comumente usado pelos judeus. Nesse evangelho são mostradas diversas profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo, para que eles chegassem à conclusão de que Jesus realmente era aquele Messias esperado ao qual eles estavam aguardando tanto tempo. Nesse evangelho de Mateus tem a genealogia de Cristo, diferente do evangelho de Lucas, termina em Jesus, que era no final filho de Davi, filho de Abraão, mostrando a linhagem davídica de Jesus, mostrando que Davi era da linhagem, que Jesus era da linhagem de Davi, confirmando as profecias. Então, todo o esforço foi feito para que aqueles judeus entendessem que Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador dos judeus e Salvador de toda a humanidade. Mas eles, cegados pela hipocrisia e pela religiosidade, não conseguiam se desprender daquilo que os impedia de ver o seu próprio Salvador, o próprio Messias esperado em sua frente. Vamos enfatizar nesse lindo sermão, o sermão mais conhecido do Senhor Jesus, o Sermão do Monte, o versículo 3, meus amados. O versículo 3 que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos falar um pouco sobre a espiritualidade. Vamos falar um pouco sobre a dependência espiritual. O que é ser humilde de espírito? É reconhecer que eu não consigo ser espiritualmente autossuficiente. É reconhecer que eu não consigo crescer espiritualmente se não for por algo divino me ensinando, me alimentando, enchendo a minha vida do Espírito. A gente costuma dizer que somos corpo, alma e espírito, ou corpo e espírito, como dizem alguns, porque é dicotomia, tricotomia, isso é um assunto em teologia, mas eu estou dizendo aqui que o nosso todo tem que estar sadio. O que adianta a gente estar com o nosso corpo sadio e o nosso espírito morto? O que adianta a gente estar com o nosso corpo bonito, belo, bem vestido, com roupas caras, com roupas da última moda, se o meu espírito ainda não foi despertado, se eu não tenho uma vida espiritual? Então, o que
é ser uma pessoa humilde de espírito, como o Senhor Jesus diz aqui. Humilde de espírito, meus amados, é uma pessoa que depende de Deus espiritualmente. Eu dependo de Deus. A gente tem que perceber que a gente depende de Deus, depende da provisão divina. Deus envia a provisão divina espiritual sobre nós, o Espírito Santo que nos direciona a toda a verdade, né? Então, para a gente ter uma vida espiritual, a gente precisa ser dependente. Davi se mostra muito dependente espiritualmente de Deus. Dependência é fundamental. No Salmo 121 ele diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Né? Então, o patriarca Jó, muito dependente do Senhor, né? Falou assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu posso voltar. Né? Porque tudo que ele tinha na vida dele, ele reconhecia que vinha do Senhor. Então, meus amados, precisamos exercer a dependência, precisamos mostrar para Deus que precisamos dele. Quando reconhecemos a nossa falibilidade, quando reconhecemos a nossa pequenez, quando reconhecemos que não somos capazes de espiritualmente e muito menos materialmente seguir adiante sem Deus, Deus passa a nos alimentar com o Espírito, né? A gente tem que ser humilde de espírito a cada dia, reconhecer a nossa dependência espiritual de estar buscando ao Senhor, né? A gente pode até fazer uma comparação com a água, né? Porque se a gente necessita da água, a água, nós precisamos dela para o nosso corpo físico, né? A água é vital. Se tomarmos uma água contaminada, ficamos doentes. Entenderam? Então, a água mata a sede de verdade. A água é o único líquido que mata a sede de verdade. E sem ela, nós morremos. Sem água, nós morremos. Né? Então, da mesma forma que o nosso corpo precisa de água, o nosso espírito precisa do Espírito de Deus para nos alimentar. Nós a cada dia precisamos nos nutrir do Espírito Santo para continuar a nossa vida. Né? Precisamos reconhecer que somos humildes de espírito. Precisamos reconhecer que não conseguimos, só por nós mesmos, continuar a vida, o dia a dia, o cotidiano, unicamente pelas nossas próprias forças, porque vamos falhar certamente. Precisamos nos alimentar, precisamos nos nutrir espiritualmente. Né? Vamos buscar o Senhor em oração, reconhecer a nossa falibilidade, a nossa fragilidade, reconhecer que somos fracos, reconhecer que precisamos da graça do Senhor sobre nós, do Espírito Santo nos direcionando. E vamos ser humildes de espírito, porque dele é que procede a fonte da água da vida, aquela que nos mantém nutridos, não é aquela física não. Aquela física é importante, mas a espiritual é muito mais, infinitamente mais. Né? Porque o que é um homem se perder a sua salvação? Né? E que dará o homem em troca da sua alma? Né? Eu vou deixar para encerrar aqui essa mensagem de hoje um versículo que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 57, no versículo 15. Isaías 57, versículo 15, que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Graças a Deus. O que a gente tem que fazer? Se abrir para Deus, reconhecer nossa fragilidade, reconhecer que somos instrumentos na mão dele, reconhecer a nossa pequenez e que dele procede todas as bênçãos e todas as dádivas espirituais. Que Deus abençoe a semana de cada um e que cada um continue nessa busca em anunciar o Evangelho, que cada um esteja nessa busca firmado na palavra do Senhor e nas promessas do Senhor, em anunciar a santa palavra do Senhor,
a toda criatura. Que Deus abençoe a vida, o trabalho, o ministério de cada um. Que Deus abençoe meu amado irmão Genilson Kondak. Deus abençoe. Que Deus abençoe os meus irmãos que têm se inscrito nesse canal. E compartilhem, irmãos. Compartilhem, né? E vamos propagar a santa palavra do Senhor. Usar esses meios de comunicação, como as redes sociais, para anunciar a palavra do Senhor, né? Fazendo bom uso das coisas que Deus nos tem proporcionado, né? Que Deus abençoe a semana de cada um e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém.